Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio da série de podcasts do NFT, o Núcleo Futuro e Tendências da ADVB do Paraná. E hoje um assunto fantástico e imperdível para você. A gente traz aqui hoje integrantes do Núcleo Integridade Digital do NFT e você vai saber tudo sobre esse tema que é fundamental, principalmente nessa questão de segurança e tecnologias. E com a gente tem a honra hoje de receber a Larissa Ordones, que é advogada, mestre, pós-graduada também em processo civil pela PUC de São Paulo, onde também é professora, e hoje ela é gerente jurídica e é encarregada pela proteção de dados do Grupo Kantar na América Latina. É especialista em LGPD e presidente do Conselho de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Larissa, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Prazer é meu, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos começar esse bate-papo. Eu acho que tem que ser um bate-papo mesmo, são temas, como você falou, é fantástico, tem bastante coisa para ser falada, para a gente conversar aqui. Não tenho resposta, vou deixar já claro que a gente não tem resposta e não vamos ter por um bom tempo, mas acho que é importante o bate-papo. Não ter respostas, às vezes, é bom, porque aí a gente melhora ainda mais as perguntas, né? E comigo também, dois integrantes, colegas aqui do NFT, a Manuela Vidal, publicitária, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e gerente comercial também da Kantar Ibope Mídia no Paraná, onde atua há mais de 10 anos, atendendo e apoiando veículos de comunicação, agências de publicidade e anunciantes, principalmente com dados e insights sobre os seus negócios. Obrigado, Manu. Eu que agradeço também a oportunidade da gente ter esse papo super interessante e com a convidada de peso, né? Eu sou suspeita para falar, porque sou colega há muitos anos. Suspeita não, é justamente porque você a conhece bem. Eu que a trouxe também, né? Junto com o Jonas, mas eu acho que vai ser bem legal aqui hoje, esse bate-papo. Tô empolgada. E o Jonas Campos, que é especialista em marketing digital, projetos para internet e vendas. Hoje é coordenador de marketing e vendas da Premium Ads. Atua no mercado de comunicação há mais de 6 anos, trabalhando em grupos de comunicação, agências e projetos digitais. Trabalhamos juntos um período também na Central Press, acho que foi 1 mês, 2 meses, né, Jonas, antes de você sair. Mas obrigado pela participação hoje. Eu que agradeço, muito bom estar aqui hoje para falar sobre esse assunto importantíssimo. Acho que é um dos pilares aí da comunicação hoje, que a gente precisa entender muito bem, né? Mas como a Lari falou, não tem respostas, mas a gente vai atrás de alguma coisa, né? Com certeza, com certeza. Então, começar com a Larissa, aproveitar a tua experiência, Larissa, e a tua atuação na área jurídica, para você contar um pouco para a gente quais são hoje os desafios, quais são os insights do mercado, dos clientes, em relação à proteção de dados atualmente. Eu acho que, vamos falar um pouquinho, acho que é importante começar a falar que o mundo mudou, né? Faço sempre uma analogia com mídia, né? Que a gente vem da televisão, e aí a gente veio para questões, né, da própria televisão, mudou, criou os streams, então a gente tem um monte de uma cross-mídia, e eu falo que realmente proteção de dados também vem numa evolução nessa mesma toada. Então, a gente pode falar que a gente veio com o Marco Civil da Internet, a gente vem com uma maturidade de dados grande aí, a própria Lei de Proteção Geral de Dados aqui no Brasil, de 2018, que foi promulgada, a GDPR, e a gente vem criando uma maturidade em proteção de dados e data privacy, que a gente chama, né? E é um desafio, porque a gente vive numa sociedade, né, onde o indivíduo vai começar a entender a sua importância da sua informação, a importância do seu dado. Então, a gente começa com a questão do indivíduo em si, né, da própria sociedade, e o impacto que isso vai, e quando você vai para o coletivo, quando você vai para as empresas, né. Então, a gente vê isso numa curva de amadurecimento, né, então a gente vem crescendo no amadurecimento, e a importância da gente ter dentro de casa áreas fortes, juntas, né, para ter uma boa questão de uma política de proteção de dados, um programa de proteção de dados. E para garantir o nosso negócio, eu falo que essa área, né, e a proteção de dados dentro da empresa é o novo green, né, quando a gente fala de sustentabilidade, da questão do verde, quando a gente vinha lá atrás, a área de proteção e a proteção de dados é o novo green da sociedade. Então, quem tiver um programa de maturidade, um programa feito em compliance, vai ter vantagem econômica, vai ter vantagem em venda, né, para os seus clientes, vai ter uma segurança para os seus clientes,
mesmo que você seja uma prestação de serviço, que você seja o cliente ou você seja o próprio fornecedor, vai ter uma relação mais de segurança, uma relação de confiança, quando você tiver um programa sólido dentro de casa com relação à proteção de dados. Então, para mim, isso é o futuro, é o novo green, que a gente chama. Você preside o conselho de uma entidade representativa, né? A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. E, logicamente, tem contato com empresas de diferentes portes. Hoje, entre pequenas, médias e grandes empresas, o Brasil está preparado para esse momento de integridade, de proteção de dados, principalmente em comparação a outros países? Eu acho que ainda nem todos os países estão preparados, né? Todos estão vindo, é um processo. A gente pega a GDPR, que já veio antes da Lei de Proteção Geral de Dados na Europa, e a gente veio pela própria empresa que a gente trabalha, que é uma empresa global, onde tem já mais de 2 anos antes da nossa, quando a gente fala de GDPR, que é a Lei de Proteção Geral de Dados da Europa, se criando ainda processos, se criando, a gente chama de assessment, de entendimento dos nossos processos para aplicação da proteção de dados. Então, acho que ainda a gente está no processo de maturidade, seja a nível Brasil, seja a nível em outros lugares do mundo. Então, acho que ainda vai demorar para a gente chegar numa maturidade sólida com relação a esse tema. Trazendo para o âmbito da comunicação, falar um pouco com a Manu e com o Jonas aqui. Manu, a comunicação também tem um papel fundamental nesse processo, né? Perfeito. Eu acho que falando do ponto de vista de comunicação, eu tive até no Web Summit recentemente, no Rio de Janeiro, e o tema do momento é inteligência artificial, né? Então, assim, a gente até brinca, né, que o metaverso, ele foi substituído. Sumiu, né? Ele mingou, ficou de lado. Talvez se a gente estivesse falando aqui há um ano atrás, em vez de inteligência artificial, a gente estivesse falando sobre segurança dos dados, né, no futuro aí dentro do metaverso, mas é um tema que eu acho que ficou mais distante. E muito na realidade dos games, né, pelo que a gente viu até no evento. E a inteligência artificial, né, principalmente, não só para comunicação, mas eu acho que em todas as áreas ela já chegou no nível do usuário, né, e a inteligência artificial generativa, né, essa Open AI, ela já está aí, como o próprio ChatGPT, na mão de todo mundo. E acho que aí, falando também de comunicação, né, o envolvimento com assessoria de imprensa, os chatbots e tudo isso, é uma grande questão, né, sobre segurança de dados. Acho que é uma grande preocupação para todo mundo. Foi muito discutido esse tema no Web Summit. Algo que se falou muito é a preocupação de se distinguir se é ou não uma inteligência artificial, né, de ter claro, e eu depois queria ouvir a Lari um pouco sobre isso, né, o que ela pensa aí no futuro em relação à legislação, ao que ela já sabe que pode estar sendo feito, né, sobre inteligência artificial nesse quesito, que é a preocupação de você saber que você está lidando com a inteligência artificial e não um humano, né, porque é bem preocupante em algum momento existir essa confusão, né, e também em que momento a atribuição de responsabilidades. Exatamente. Né? Eu acho até interessante também, acho que pegar um ponto da Lari que ela falou lá no começo, quando a gente tem um overview do Brasil, e até comparando com outros locais. A Kantar, por exemplo, é uma empresa global, né? A Premium, que eu trabalho também hoje, já é uma empresa global. Mas o Brasil, ele tem muitas e muitas empresas de médio e pequeno porte. Eu não sei se a Larissa ela tem uma visão ou algum dado ou alguma pesquisa que mostre como estão essas empresas de pequeno e médio porte em relação aos dados, né? Se essas empresas elas estão preparadas, se elas já estão nesse meio ou se elas ainda estão só começando, né? Qual que é o nível de dificuldade hoje para uma empresa desse porte, né? Que talvez não tenha tanto acesso ainda à informação, à própria tecnologia para medir tudo isso, né? Como será que está isso? Da associação que eu faço parte da BEP, né, a gente tem realmente várias empresas. Cada um está num momento, né, assim, a gente vem num momento de maturidade um pouco maior, porque a gente é uma empresa global. Mas a gente percebe a questão que as pessoas e as empresas querem se adequar até para garantir o seu próprio negócio, porque isso é uma exigência do mercado. Então, assim, quem não se adequar não vai existir no mercado.
Lógico que vão ter, você vai ter que balizar cada nível, né, de empresa, então assim, mas todas vão ter que ter um assessment, todo mundo vai ter mapeado qual que é o seu grau de risco, todas vão ter que saber como, que a gente chama de data privacy design, como a gente faz essa proteção para cada passo da sua entrega. Então é importantíssimo que vai ter isso, e vão ter que ter as camadas de proteção. Então a gente vê hoje já ferramentas um pouco mais acessíveis, né, para essas empresas de pequenos e médio porte, do que a gente tinha há 2 anos atrás. Então, gente, assim, dá para se adequar, talvez leve um pouco mais de tempo, mas assim, o mercado vai ser inevitável. Quem não se adequar não vai existir no mercado. E aí talvez o tempo, né, de adaptação, de adequação seja diferente, né, até pela estrutura, pelo porte das empresas, mas da mesma forma, ou inversamente proporcional, é o trabalho, né? Grandes empresas ou empresas de porte globais, multinacionais, talvez tenham mais esforço para essa adaptação, até por conta de toda a estrutura, mas a pequena e a média conseguem de uma forma mais rápida e envolvendo toda a estrutura da empresa, né? Sim, concordo. É exatamente isso. Então, você tem, às vezes, um acesso muito maior com uma empresa global e um acesso menor com uma empresa de médio porte, por exemplo. Mas, assim, existe já ferramentas, existe hoje mais materiais disponíveis para esse tipo de adequação. Então, a gente consegue ver já na internet, quando você vai até buscar, né, políticas de proteção de dados que você pode utilizar para ajustar dentro da sua casa. A gente vê ferramentas de médio porte quando você fala para fazer opt-out, opt-in, né, quando fala que a pessoa aceita ou não aceita aquela política, com preços muito mais acessíveis. Então, assim, eu acho que a adequação ela vai ser. E a própria Agência Nacional de Proteção de Dados vai verificar. Existe até um artigo na lei que até difere as empresas de pequenos e médios porte. Então, assim, vão ser investigadas, vão ser vistas, mas com certeza de maneiras diferentes quando você tem uma empresa de grande porte. Isso está na própria lei. Com relação à lei, a gente está falando, né, da LGPD. Larissa, existem hoje punições? Como é que está essa questão regulatória no Brasil, né? Ou também trazer a tua experiência fora do Brasil para a gente ter elemento de comparação também aqui com relação ao mercado interno e externo. Tá, então vamos lá. A lei foi promulgada em 2018, né? 2021, 2022 a agência foi criada, porque a lei veio, mas não tinha uma agência para regulamentar o mercado. Então, se criou-se a ANPD e hoje a ANPD está criando enunciados sobre como ela vai atuar dentro da legislação, né? Então, este ano, né, se criou já um enunciado da própria ANPD, é só procurar no site da ANPD, vocês podem lá verificar. Tem um enunciado com relação à dosimetria das penas, como é que vai ser aplicada essas penalidades, né? Então, houve muita questão da multa, o que às vezes eu até brinco dentro de casa. Gente, eu não estou preocupada em dinheiro de pagar uma multa, eu estou preocupada que a ANPD ou qualquer órgão, né, na multa da ANPD, possa vir e bloquear um banco de dados nosso. Então, assim, mais punitivo você ter um banco de dados bloqueado que você não pode usar caso tenha uma investigação do que você pagar uma multa. Isso a ANPD coloca muito bem nesse novo anunciado que eles criaram agora em 2023 sobre a dosimetria das penas. A gente não tem ainda casos de penalidades aqui no Brasil, já tem lá fora, né? Tem algumas empresas que já foram, JP Morgan e outras empresas, assim, estou falando porque é público, tá? É só entrar na internet e vocês verificarem. O próprio Google lá fora também já foi autuado com relação a isso. Dentro daqui a gente não tem autuações, a gente tem alguns processos de investigação e tem algumas atuações de órgãos menores, como o PROCON, por exemplo, que quer autuar, apesar de ter a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é fiscalizadora, mas tem ainda alguns órgãos que defendem que eles também têm algum poder para essa atuação, mas não tanto como lá fora. Então, a gente não tem ainda atuações como já tem na GDPR, na aplicação da GDPR. Legal, Larissa. Trazendo para a Manu, né, essa questão, a gente falou das questões regulatórias, mas a gente pode utilizar essa questão da proteção de dados, né, como forma de construção de imagem e reputação das empresas, né? Então, de que maneira a gente consegue fortalecer isso, né, sob a ótica aí da comunicação, principalmente, né, e quais os benefícios, tangíveis ou não, de se investir na proteção de dados para uma reputação melhor das empresas?
Nossa, é essencial, né? Eu acho que, assim, você hoje passar por algum escândalo de vazamento de dados, com certeza você vai estar expondo aí toda a sua base de dados de cliente, por exemplo, né? Eu penso hoje na empresa que eu trabalho também, a gente coleta dados e a gente vende base de dados. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e pensar que no passado tudo isso já foi feito... não era feito digitalmente, né? No momento que tudo isso vira digital, acho que por muito tempo ficamos sem lei de proteção dos dados. Eu acho que isso é o mais absurdo, né? Por quanto tempo a gente ficou com bases de dados gigantescas, né? Sendo comercializadas, sendo aí trocadas, né? Entre empresas, entre pessoas e não existiam leis nem regulamentações sobre isso. Então, eu acho que é essencial a gente passar por esse processo. Concordo com o que a Lari falou, assim, da questão da necessidade de todo mundo entrar, que as empresas que não tiverem em compliance não vão existir. Eu acho que está muito próximo disso acontecer. Inclusive, a gente viu um frisson, né? Uma corrida contra o tempo quando a LGPD foi anunciada que estaria valendo aqui e todo mundo no Brasil se preocupou para correr atrás. Até uma curiosidade também, eu não sei o quanto que isso foi uma preocupação inicial, ou se realmente hoje a gente pode dizer que a maior parte das empresas, por exemplo, de grande, médio ou até de pequeno porte já está em compliance com a LGPD. Lari, eu queria te ouvir depois sobre isso, assim, você que está na área e compreende, mas hoje a gente já pode dizer que existe, né, uma estrutura padrão, acho que já é obrigatório, já está todo mundo dentro, né, desse padrão que é exigido para o mercado em relação à LGPD dentro das empresas? Temos esses dados? Ou estatística? A gente não tem esses dados ainda, até porque, como eu disse, a NPD ela foi criada há 2 anos, né, praticamente, e é muito pouco tempo. E a própria NPD vem trabalhando como ela quer que o mercado, de uma maneira, se comporte, né? Então, ela vem trazendo enunciados de como ela quer, por exemplo, a questão de incidentes de dados. Então, ela traz lá como deve ser a publicação de incidentes de dados quando acontecer um vazamento de informação. Então, ela está regulamentando o mercado. O que a gente tem são já práticas de mercado. A própria ABEP ela está criando manuais, a própria AB, por exemplo, também já criou manuais com relação ao mercado, de como comporta cada mercado no seu quadradinho, né? Olha, dizendo como é que coleta a informação, por que ela coleta aquela informação daquele jeito, como é que guarda. Isso é super importante até para a Agência Nacional conhecer, porque você imagina uma agência nacional que de proteção de dados, onde você tem vários tipos de mercados. Tem o mercado bancário, né? Os bancos, que tem uma questão de dados, você tem as próprias empresas de tecnologia com outro tipo de informações, as nossas próprios institutos de pesquisa que coleta de maneira diferente. Então, assim, eles estão criando até, eu falo que estão muito abertos ao ouvir todo esse mercado, até para eles entenderem como a gente pode se adequar da maneira possível, porque assim, eles podem falar assim, a gente tem que guardar banco de dados por 1 ano. Mas peraí, às vezes um estudo demora mais tempo. Então, assim, eu tenho que guardar por mais tempo, até por uma questão de metodologia, de estatística. Então, assim, eles estão muito abertos a nos ouvir de uma maneira dizendo, cada mercado tem um tipo de atuação e por que tem esse tipo de atuação. Então, assim, ainda a gente vê que as empresas, elas estão em processo de falar, as empresas estão em compliance? Nenhuma empresa está em compliance 100%, porque a própria legislação e os enunciados não estão ainda 100% dispostos ou colocados para a gente. Então, assim, a gente vai se adequando de acordo com o que os enunciados vão vindo nos trazendo, né, as informações. E, assim, vai ter horas que todo mundo vai errar, vai ter que voltar para trás e recomeçar algum ponto. Então, assim, faz parte desse processo de maturidade. Me parece que a gente está numa fase de conscientização, né? Nessa troca de mercado com a agência, e aí a gente vai conscientizando o mercado, vai entendendo a necessidade de cada nicho, né? Então, como a Lari falou, são bancos de dados diferentes, né? Níveis de privacidade de dados diferentes. Do sistema financeiro, né? Das empresas de tecnologia, principalmente as Big Techs, né? E também as startups. Jonas,
está de férias no Brasil, né? Tá morando no Canadá. Sentiu diferença aí entre os dois países? Como é que tá essa questão aí na proteção de dados, nesse cuidado, né, com os dados e principalmente o acesso aos bancos? Eu senti diferença lá, né? Eu tô no Canadá já faz um tempo, então eu sempre tento acompanhar as tendências, enfim, o mercado, né? E eu tentei me infiltrar ali no meio do mercado de comunicação e marketing canadense justamente para entender, né, e ver como tá. Eu até tive a oportunidade, inclusive, de visitar a CBC, né, que é a maior emissora lá do Canadá, o complexo lá de rádios, televisão, internet. E perguntei também, conversei com algumas pessoas sobre isso, né? Também perguntei sobre lei e tal. E pelo que eu percebi, né? Eu não sou expert no Canadá, mas parece que eles ainda não estão tão avançados quanto a gente se eu comparar com o Brasil, né? Eu não consegui perceber esse cuidado com os dados, esse cuidado com os usuários como a gente está tendo hoje. Então, eu não consegui perceber discussões, eu não consegui perceber todo esse movimento. Talvez eles não se preocupem tanto porque não é algo que para eles vai fazer diferença, e a gente não sabe, né, as leis do país e tudo mais, mas aqui no Brasil eu consigo sentir, assim, um movimento muito maior, né? Mas justamente por ser novo, eu até queria colocar um outro ponto aqui também para a gente conversar. Quando a gente conversa sobre isso, né, a gente está falando aqui que é um processo, a gente está entendendo, e muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas veem isso como algo muito jurídico, né? A própria Larissa, muito jurídico, algo que está ali no departamento jurídico. Hoje eu trabalho mais à frente do marketing. Como que os departamentos hoje são impactados com isso, né? Eu não sei se alguém tem uma experiência para compartilhar, mas, por exemplo, hoje quando eu faço campanhas, hoje quando eu faço alguma ação de marketing na internet, eu uso os dados para um benefício, para um tipo de ação, mas quando eu uso o dado para o viés comercial já é outra coisa. Então, como que a gente hoje pode educar? Eu não sei se a Larissa ela tem já algo para contar para a gente nesse sentido de como que a gente vê isso de forma mais tangível entre departamentos, como que o marketing fala disso, como que o setor de vendas fala disso e como que o jurídico vai trabalhar par a par com esses departamentos, né? Porque muitas vezes o pessoal não sabe, né? Sim, e bom ponto, complementando, Jonas, a gente trabalha no marketing digital principalmente com dados e segmentação de público, em que a gente precisa inserir dados. Exatamente. Né? Muitas das vezes, aliás, não necessariamente muitas das vezes, mas algumas vezes com listas, inclusive, de contatos, para justamente atingir esse público. Larissa, tem conhecimento com relação ao que precisa, o que é necessário e, principalmente, qual é o limite disso? Na verdade, um bom ponto que o Jonas trouxe é a questão assim, o jurídico, o pessoal, o advogado, é o que menos está nesse processo. Na verdade, quando você cria uma governança de dados, você precisa que todos estejam na mesma página. Você precisa da operação, por exemplo, né, de quem opera, você precisa do pessoal de tecnologia, você precisa do pessoal comercial, pessoal de marketing. Então, assim, todo mundo, dentro da empresa, a gente tem um comitê multidisciplinar, porque ninguém faz, o jurídico, eu falo que o jurídico não faz proteção de dados. O jurídico está lá mais como advisor, ele para explicar alguns pontos da legislação, mas assim, o dia a dia de maturidade ou de conhecer os processos, a gente precisa das outras áreas. Então, assim, é um trabalho extremamente em conjunto, né? A gente senta, então, para cada área senta, cria o assessment, a gente fala o mapa de risco, né? O que é a porta de entrada do dado, a porta de saída, a gente senta em conjunto e vê quais são o que é importante para a aplicabilidade da legislação, que a aplicabilidade está em compliance. Então, a gente não faz nada sozinho. Então, sempre vai ser, eu entendo que é um bom programa de privacidade e que a empresa esteja ok, vai ter que ser sempre em governança, com todas as áreas convergendo o tempo inteiro para que isso seja difundido para toda a empresa. E, assim, treinamentos para todas as áreas, treinamentos para... Eu falo, a gente tem treinamento desde o entrevistador, que coleta a primeira informação lá do dado, né, que é o que está lá fazendo a entrevista. Então, o pessoal que está lá coletando, que vai coletar também o consentimento da pessoa, até o CEO da empresa tem que ter a mesma informação, em níveis e graus diferentes, mas todo mundo tem que ter uma conscientização até para que esse processo e esse, eu falo que é uma melhoria contínua, continua existindo, né? Não tem outro segredo, a não ser que todo mundo trabalhe junto. E aí é muito treinamento, né, Larissa? Eu gostei bastante da pergunta, Jonas, até porque trabalhamos na mesma empresa, né? E eu tenho essa experiência. A gente passou por esse processo que a Lari trouxe
que é até algo mais educacional, né? O jurídico, ele entra com esse papel, né, de treinar as equipes e de trazer a informação. Então, desde o processo de quando um novo funcionário entra, a gente tem esse trabalho muito de accountability, né? Então, a empresa, ela é formada por diversas pessoas e, na verdade, essa responsabilidade pela proteção dos dados que compõem ali a empresa, né? A proteção dos dados, seja gerados pela empresa ou dos clientes, todo esse processo, ele só vai acontecer se todas as pessoas que compõem a empresa se responsabilizarem juntos, né? Então, todo mundo, como a Lari trouxe, tem que ter conhecimento. Então, desde que, né, um novo funcionário, ele entra, ele assina termos, ele faz treinamentos básicos de proteção de dados. Então, a gente tem treinamentos online que foram desenvolvidos aí, né, junto com o jurídico. E também, isso que a Lari trouxe, né? O jurídico por si só, ele não vai ter noção do processo de cada área, e a gente teve muito essa troca, né? Nós, como comercial, de dizermos, olha, hoje a gente compartilha dados dessa forma. Então, hoje, quando a gente fecha um contrato e precisa enviar login e senha, a gente fazia de uma forma, e o jurídico passou pra gente, olha, agora, né, vocês precisam entrar em compliance e compartilhar de uma outra forma. Então, vai ter que ter uma camada de segurança. Não dá para mandar no WhatsApp, mas... Não dá para mandar lista de usuário com login e senha no WhatsApp. Né, Lari? A Lari tá ouvindo aqui, já ela vai fazer algum comentário. Mas, enfim, então foram instalados plugins, né, de segurança, compartilhamento de contratos, até porque as áreas estão interligadas, né? Então, às vezes, um contrato que ele começa... uma negociação que é fechada pelo comercial, ela passa, né, para o jurídico, e esse processo de assinatura, em algum momento, às vezes o comercial se envolve e vai enviar um contrato para um cliente, né, até essa plataforma de envio de contrato, que vai ter dados sensíveis, tudo isso é compartilhado também. Entendi. Acho que é até interessante a gente falar desse ponto, porque na empresa que eu trabalho, a gente atende muitos clientes de médio e pequeno porte, né? E às vezes eles não têm nem noção de onde começar, né? Porque, como eu falei ali no começo, na cabeça das pessoas ainda é algo muito jurídico, algo muito chato, né? Porque é um assunto chato de você debater, né? Mas tem que ser algo educacional, que a gente tem que educar as pessoas nas empresas, né? Então, acho que um insight, talvez, para médias, empresas e pequenas que estão procurando entender um passo inicial é talvez formar um comitê entre todos os departamentos para começar a discutir isso, né? E não deixar isolado em uma área só. Acho que é um insight bem valioso que a Larissa comentou, e eu acho muito válido, né, de comentar e reforçar para as pessoas, né, por onde eu começo. Conversando, né, entre os departamentos. E gravando um podcast sobre isso. Pois é. Até porque num país em que você precisa muito treinamento, nesse país em que a pessoa chega na loja de conveniência do posto de combustível e fala o CPF em voz alta. Sim. Né? Para ter o CPF na nota. E sem poder, inclusive, transferir mais login e senha pelo WhatsApp, nem as listas. Larissa, pensando agora nas inteligências artificiais, né? A Manu trouxe já no início, né, essa questão. Qual é o rumo que você vê, né? Que direção a gente vai seguir em relação à segurança e privacidade de dados e legislação com relação às inteligências artificiais generativas? Eu brinco que o futuro já é o presente, né? Então, assim... E tá rápido, né? Não, tá muito rápido. E, assim, realmente, quando você fala de regulamentação ou regulação, a gente ainda vai demorar para chegar o que a sociedade está trazendo, né? Então, a Manu até falou, a gente estava falando de metaverso há um ano atrás. Esquece metaverso, já mudou. Agora estamos falando de IA. Então, assim, daqui a pouco vai ser algum outro tipo de inteligência artificial mais melhorada, né? Então, assim, é um mundo sem volta, assim. Eu acho que é um mundo sem volta. A gente precisa regulamentar, sim, né? Porque a gente sabe que vão existir relações, né? Individuais e relações coletivas com a inteligência artificial, e a gente precisa regulamentar isso. Eu até trago com relação à proteção de dados e informações, ou OpenAI, quando você vai colocando a informação de tudo, de quem que é aquela informação, de quem que é a propriedade intelectual daquilo, né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente fala que ela só existe através da linguagem. A única pessoa que tem a linguagem é o ser humano, até hoje. Então, de quem seria a propriedade intelectual quando você tem uma IA? A gente não sabe hoje,
porque ela vai mudando, ela vai te codificando, vão se criando novas, a gente chama de novos prompts, né, de entradas, de quem será a propriedade intelectual. Eu dei até um exemplo, eu também falei para um site jurídico, assim, não é só a gente fala proteção de dados, mas a gente tem outras relações. Por exemplo, até pensando numa consulta médica, né, daqui para frente, que você tem uma inteligência artificial, não é mais um médico, fazendo uma consulta médica com você. Se ela erra, né, porque você, quando tem um erro médico, você consegue ver se teve uma causa, uma consequência. O médico pode ser responsabilizado, sim, dependendo da situação, né, cada caso é um caso. Mas e uma IA, de quem seria a responsabilidade? Então, assim, a gente não tem essas respostas ainda. É algo muito novo e precisa ser regulamentado. Eu acho que é super importante, está aí para ser usado de uma maneira que possa, até para os nossos mercados, criar informações mais precisas, ter uma acurácia de dados mais preciso, mas até que ponto a gente vai ter que ver como vai regulamentar isso, né? Porque isso pode sair do controle, porque hoje a inteligência artificial ela já está mentindo, ela não sabe que ela está mentindo, é uma inteligência artificial. Ela tem alucinações, que a gente chama, é o nome técnico que a gente usa, de alucinações. Então, assim, ela já matou pessoas que não estão mortas. Então, de quem que será essa responsabilidade? A gente não tem ainda como dizer. Então, é muito novo mesmo. Já que estamos falando de um tema novo e provavelmente futuro, a gente está caminhando para o fim já. O papo está ótimo e eu falei que passava rápido, né? Falei antes de começar. Passa muito rápido. Larissa, o nosso objeto de estudo aqui do NFT é o futuro e as tendências. E Manu e Jonas estudaram o assunto e justamente para a gente olhar esse futuro e trazer insights para ajudar o gestor hoje na tomada de decisão, né? O que ele precisa fazer. Então, como você vê essa questão de proteção de dados, de privacidade para daqui 5 a 10 anos? Como eu comentei, o futuro não é mais o futuro já é o presente. A gente vem numa rapidez, né, nessa evolução e, assim, a gente tem que estar se preparando agora. Então, acho que o que é importante? A gente vai se criar mais maturidade, a gente vai ter mais informações aí nessa nova jornada que a gente está vivendo. Então, assim, o gestor e essas empresas, elas precisam estar extremamente antenadas para isso. Eu acho que é muito importante os treinamentos, muito importante o conhecimento, né, o gerar conhecimento, os treinamentos, para poder desenvolver-se daqui a 5, 10 anos. Então, a gente até tem, né, passo a passo do que a gente quer chegar aqui a 5 anos. A gente quer ter uma maturidade maior em proteção de dados. Como a gente vai fazer isso? A gente vai criar programas de proteção de dados, porque isso realmente não pode morrer. Isso tem que ser uma questão, uma melhoria contínua. Então, investir em treinamento, investir em tecnologia, né? Então, investir em tecnologia, investir nas próprias pessoas, mostrar que essas pessoas são importantes elas são responsáveis, são importantes para aquela cadeia de dados, né? Então, a gente, até para dentro da empresa, todo mundo é importante, todo mundo é responsável pela informação. Então, as pessoas saber quanto elas são importantes para que aquilo dê certo. E a gente, como você falou, né? Uma coisa, exemplo, você deu, quando você dá o seu CPF no posto de gasolina. E quando você dá o seu CPF na farmácia, que todo mundo sabe também, para que é aquela informação, né? Então, a gente tem que questionar, a gente tem que questionar o mercado, questionar as pessoas, até os órgãos regulamentadores, para que você tenha uma maturidade nisso daqui para frente. Jonas, e tua opinião? Daqui 5 a 10 anos, como estará a integridade digital? Bom, eu espero que esteja mais claro para todo mundo entender de uma forma muito melhor, mas eu tenho certeza que hoje a gente já está num nível que a gente está estudando, a gente está indo atrás, a gente está buscando as empresas, né? A gente já tem a lei, então eu acredito que num futuro, nem 5 anos, mas em 5 anos com certeza a gente já vai ter algo muito mais sólido. Eu vou entender completamente por que eu preciso passar meus dados para qualquer coisa, por que eu preciso passar meu nome, um e-mail, um CPF para qualquer tipo de operação, seja para marketing ou seja mais para pesquisa mesmo de dados. Então, eu acredito que a gente está num caminho certo. Acho que os profissionais do mercado são muito competentes, principalmente no Brasil. E a gente acho que tem tudo até para o Brasil ser um case, né? Assim como a gente entrou um pouquinho atrasado com a lei, né, em 2019, mas a gente está correndo, né? Manu, também tem esse otimismo?
Eu vejo uma sociedade digitalmente madura daqui a 5 e 10 anos. Acho que a gente vai ter feito uma transição, vão vir gerações, né? Não sei se em 5, 10 anos dá pra dizer que teve uma mudança geracional, né? Ainda vamos ter nós aí da transição. Sim, a gente vai estar ajudando essa geração. Que tem um pé no analógico ainda, mas eu acredito que já vai ter uma adaptação maior e um conhecimento maior sobre proteção de dados, até uma desconfiança maior em se dar o seu CPF em qualquer lugar, por exemplo, né? Eu acho que você vê, eu acho que um exemplo clássico, assim, dessa evolução, né, é o próprio compartilhamento de fake news no WhatsApp, quando o avô, né, de alguém tá lá compartilhando besteira e aí o neto já sabe que não se deve compartilhar ou checar uma notícia. Enfim, eu acho que esse tipo de prática já vai estar mais consolidado na sociedade. Então, eu vejo de uma forma positiva também, apesar de que, como a Lari trouxe, a tecnologia sempre vai estar à frente da legislação, né? Então, sempre vão ter coisas novas surgindo. A gente não sabe daqui a 5 ou 10 anos qual vai ser o novo metaverso ou a nova inteligência artificial, mas sabemos que vamos ter que construir novas leis e novas, enfim, pontes aí para discutir proteção de dados, seja o que for que surja aí no futuro. Mas estaremos mais preparados para isso. Eu também estou nesse time dos otimistas. Acho que a sociedade vai ter realmente uma maturidade digital muito maior. Não sabemos que tecnologias, que ferramentas vamos usar, mas cabe a nós, né, se capacitar, sim, aprender, né, e trazer para a próxima geração, para os nossos filhos, tudo isso que a gente tem discutido. Mas até, antes da gente encerrar, só um comentário, acho que é interessante, né, do metaverso, por exemplo. Para mim, por exemplo, o metaverso não morreu. Você tá lá. Eu tenho um óculos, eu gosto muito, toda semana eu faço alguma coisa diferente. Então, para mim ainda vive. Não, eu também. Eu vou confessar que eu também. Eu tenho que dar um pulinho lá. Fica pro próximo episódio, próximo então. podcast a gente fazendo o metaverso. Vamos ver a audiência. Larissa, antes de encerrar, 1 minuto, eu gosto de todo mundo que vem aqui e participa do podcast do NFT que compartilhe conhecimento. Então, eu queria que você desse algumas dicas assim do que você consome de conteúdo, né? O que você está lendo, livro, palestras, canais no YouTube, LinkedIn, enfim. Como você consome conteúdo, o que você está consumindo? Dá uma dica aqui para quem está nos ouvindo rapidinho em 1 minuto. Bom, eu sou a sua amante, assim, ainda continuo sendo amante de livros, né? Não posso falar ainda que eu leio bastante coisa, mas leio muita coisa, principalmente de material. Tem vários sites interessantes, por exemplo, eu posso dizer o canal Tech, que tem bastante coisa, o Simular Tech, que traz muito essas matérias sobre fake news, sobre até a questão dos cookies. A gente tem algumas pessoas bem reconhecidas no mercado, até como eu falo que é uma mulher que é bem ainda no mercado de tecnologia é difícil, mas a gente tem a tal da Patrícia Peck, que ela é muito conhecida no mundo digital e no mundo de tecnologia, que vem trazendo muito essa questão da maturidade das informações de uma maneira bem mais fácil, né? A gente fala que o Jonas fala, advogado é chato, realmente, advogado é chato, a linguagem é chata, então assim, ela vem desconstruindo isso também, né, de trazer uma linguagem, porque como a gente falou, a importância é para todo mundo, então a gente tem que ter uma linguagem que seja comum para todos, não adianta eu ficar aqui falando de termos técnicos, jurídicos, que não vai atingir todo mundo. Então tem muito esses blogs da Patrícia Peck, tem alguns livros, se quiser depois eu posso até deixar para vocês, quiserem sobre o tema, mas assim, tem alguns sites de tecnologia, como eu falei, e alguns materiais, algumas pessoas falando com a Patrícia Peck muito do tema. São as fontes que eu vejo aí, e realmente o próprio Google vem trazendo algumas informações nos próprios sites dele, a própria NPD, então assim, se vocês quiserem, entre na própria NPD, ela tem lá a parte de enunciados, a parte de revista que ela traz sobre atualizações sobre a lei e sobre alguns pontos de como ela quer que seja, como é que ela quer que seja esses processos, então ela traz muito isso, então lá tem toda a parte de como iniciar, por exemplo, um incidente, então ela traz uma linguagem fácil de entendimento, então tem bastante material aí, a própria IAPP, que é uma associação global, também tem bastante material sobre isso, então procurar nesses sites seguros, e que você vai ter bastante material já sobre o tema. Ótimo. Manu, o que você está consumindo hoje?
Ai, meu Deus! Olha, somos associados ao IAB Brasil, né? Inclusive a Melissa Vogel, é presidente hoje do IAB. Eu participo também de comitês e a gente sempre troca internamente. Então eu tenho a oportunidade de, a cada 2 meses, nessas reuniões, ouvir o que o comitê jurídico do IAB Brasil tem discutido. Então é muito rico, apesar de eu não estar no comitê jurídico, eles trazem muito essas discussões sobre LGPD, lei das fake news e proteção de dados como um todo. Então, acho que essa é a minha principal fonte de dados, mas óbvio, né, como a Lari trouxe, acredito que dentro de redes sociais, né, também sou seguidora aí do Canal Tech e sempre estou absorvendo notícias mesmo. Acho que a gente vai acompanhando o que está acontecendo, principalmente na área de comunicação, né. Muito bom. Jonas? Eu gosto muito de ler também sites que têm uma linguagem mais universal, né? Que você acaba entendendo de forma mais rápida, pelo menos para mim é assim. Então tem um site que eu gosto bastante, que é o B9, que eles fazem muitas matérias sobre tecnologia, sobre dados, sobre cookies também. Então, de uma forma fácil, eles têm vídeos ilustrativos, eu acho bem legal. Tem o site Insider também, que é um site em inglês, mas tem muita informação e coisa legal. Assim como também podcasts, enfim, tem vários podcasts de tecnologia da própria rádio, até tem um da Rádio CBC do Canadá, que eles falam muito de tecnologia, de dados, de comunicação, que eu gosto de escutar muito também. E notícias, assim, acho que associações e entidades é muito legal de acompanhar. A própria IAB, o próprio Cantor, que sempre tem muito material em parceria com outras associações. São dados sempre muito interessantes. Então, sempre que dá para fazer o download de alguma coisa, baixar alguma coisa, eu tô baixando para ler. Muito legal. Com essas dicas a gente encerra esse episódio de hoje. Quero agradecer demais Larissa Ordonhes, Manuela Vidal, Jonas Campos. Muito obrigado pela participação. Realmente uma aula aqui, né, de proteção de dados, de LGPD, de integridade digital, que é um tema discutido aqui na NFT, aqui no NFT. Quero agradecer também o pessoal do Grupo RIC, o Tom, que está aqui acompanhando a gente. Valeu, estamos gravando essa série de podcasts aqui nos estúdios da Jovem Pan. E você já sabe, você que está nos acompanhando, se tiver críticas, sugestões, dúvidas, nos procure nos canais da DVB. Até a próxima!